Bom dia, uma manhã bem viva para você, você que está ligadinho aí na TV Canção Nova, você que está aqui no Brasil também, Além Brasil, que alegria estar conosco. Hoje no Manhã Viva vamos falar sobre sapatos. Qual o tipo ideal de sapato, mas o cuidado, né, para que o sapato não prejudique a nossa saúde. Nós, mulheres, muitas vezes somos como centopeias, né? Queremos vários tipos de sapato, cores diferentes, saltos diferentes, modelos diferentes, né? Não contentamos só com alguns modelos de sapato, queremos vários, né? Mas o que fazer? O cuidado que devemos ter para que não prejudique também a nossa saúde. Para conversar sobre isso, está aqui comigo o Dr. Tiago Alves Silva, ortopedista no Hospital Madre Teresa. Bem-vindo, doutor. Obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. A gente poder falar desse assunto que eu considero tão interessante do nosso cotidiano, mas que às vezes fica um pouco relegado. Fica esquecido, né? Principalmente por nós mulheres. E aqui no nosso artesanato, a Tiene Ferreira, bem-vinda, Tiene, que alegria tê-la aqui no Manhã Viva, né? Pela primeira vez, né, Tiene? Que bom, seja bem-vinda. E ela vai estar fazendo uma guirlanda, né, no CD, né, que já no terceiro bloco vamos estar conversando e aprendendo como fazer esse tipo de guirlanda. Bem-vinda. Obrigada. Doutor Tiago, vamos começar então. Aqui no nosso plasma vamos ter algumas perguntas, né, importantes sobre esse tipo, o sapato ideal, né, que nós também devemos usar. Vamos lá então. Observar a sola dos sapatos ajuda a identificar deformidades nos pés, doutor? Então, na verdade, o que a gente tem que observar é o seguinte, o sapato ele não tem um desgaste regular. O desgaste ele vai ocorrendo de forma irregular. A região que geralmente se desgasta primeiro é a região próxima do calcanhar e na borda lateral, na parte externa do pé. E esse é o desgaste natural. Quando o desgaste começa a ocorrer inicialmente em outras regiões, aí sim a gente tem que ficar mais atento. Por quê? Porque pode sim ser alguma deformidade nos pés, mas pode ser alguma alteração na marcha, ou seja, no jeito do paciente ou da pessoa andar. Também a questão do solo. Existem pacientes que se deslocam principalmente em solos mais regulares, outros em pisos mais irregulares, e isso altera também um pouco do desgaste. Então, nem sempre o desgaste está relacionado com deformidade, mas quando ele ocorre fora dessa região, que é atrás e na borda lateral, a gente tem que ficar mais atento para identificar pontos de pressão e que podem ser pontos de dor também no pé e de maneira geral. As laterais, você fala do lado de fora. Isso, nos lados, né, externos externos do calçado. E quando corre do lado de dentro? Isso, pois é. Aí pode estar relacionado ao formato, sim, do pé. Não necessariamente ser uma deformidade, porque se a gente observar, às vezes pegarmos até pacientes gêmeos, eles não vão ter os pés idênticos. Então, existem variações que vai desde um pé mais chatinho até aquele pé que a gente chama de mais cavo, pé mais invertido. Então, quando começa a ocorrer muito na borda interna, em geral o paciente tem um pé mais chato, mas que ainda assim pode ser um pé normal, que não precisa de tratamento, apenas acompanhar. Tá certo. Vamos lá então para a nossa próxima pergunta. Sentir alívio ao tirar o calçado indica que ele não é bom? É tão bom, né? Principalmente quando nós mulheres estamos de salto numa festa, né? Quando, meu Deus, chega a certa hora, tira aquele salto. Ai, que gostoso, que alívio. Isso é muito comum, sim, principalmente no sexo feminino, né? A gente observa nas festas, em geral, as mulheres em geral chegam com um salto e rapidamente procuram aquela fichinha num chinelo ou coisa do tipo. A própria mudança no tipo de calçado, ela já gera, sim, um alívio. Agora, quando o paciente vem com aquela queixa, estou sentindo dor, tira o calçado, realmente a dor alivia, temos que acender o sinalzinho vermelho ali, porque o calçado não está sendo bom para essa pessoa. Então, temos que olhar se está com o calçado muito alto ou se está desconfortável porque está apertando, mas sentir um alívio a ponto de falar assim, agora eu estou me sentindo bem sem o calçado, vamos mudar o calçado que não é uma boa não. Mas assim, para um momento assim rápido, por exemplo, andar no carro, às vezes a pessoa nem vai sentir tanto, né? O problema é quando fica muito tempo e também fica muito tempo em pé, principalmente, né? Isso pode prejudicar mais. Sim, muitas vezes, principalmente o sexo feminino, usa-se muito observar a questão estética e deixa um pouco a questão anatômica, a questão do conforto de lado. E fazer isso uma, duas vezes não é algo que vai dar grande prejuízo, mas a partir do momento que começa a se instituir uma rotina, fazer isso sempre, o pé começa a sofrer e aí lá na frente começa a aparecer aquelas dores crônicas, uma dor que mesmo com a mudança de calçado não responde bem. Então, se
começa a se ter dor para usar o calçado, o melhor é mudar. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Sapatos apertados podem causar calos e joanetes? Essa é uma dúvida bem interessante. Na verdade, a causa de calos e principalmente joanetes, ela é o que a gente chama de multifatorial. São diversos fatores que vão levar a eles. Dentre eles, o calçado. Obviamente, existem fatores que são genéticos, então se você observar os pés nas famílias, existe uma certa tendência à manutenção. Se a avó teve joanete, a mãe tem, a filha tem boa chance de ter, mas a partir do momento que você começa a utilizar um calçado que não está anatomicamente bom para o seu pé, a chance disso gerar zonas de atrito e deformidades que a gente chama secundárias, e aí vem os calos e mesmo os joanetes, é muito maior. Então, esse é um fator de atenção. As mulheres que já têm um histórico familiar relacionado a surgimento de calos e principalmente joanete, devem preocupar ainda mais com a questão do calçado, procurando aqueles mais anatômicos que vão dar um conforto, uma acomodação melhor para o pé. E calo e joanete tem cura? Tem tratamento de melhorar? Tem. Costumo brincar que o melhor tratamento é a prevenção, né? Então a gente tem que prevenir, dando espaço realmente para o pé se acomodar no calçado. A partir do momento em que surgiu a deformidade, no caso do joanete, e as calosidades, podem ser em diversos pontos, tanto embaixo do pé quanto nos dedos, de maneira geral, sim, tem cura. Você deixando uma acomodação melhor, utilizando algumas órteses para proteger, você consegue retardar essa evolução. A partir de um determinado ponto, aí acaba tendo que partir para um procedimento cirúrgico. E aparece mais em homem, mulher, ou é a mesma coisa? Não, o que a gente sabe da literatura é que existe uma prevalência muito maior no sexo feminino, chega a ser 7 mulheres para cada homem. Nossa! Então, E a mulher é vaidosa, né? Fica até feio esteticamente aquela joanete no pé das mulheres, né? Exato. E elas sofrem mais, né, doutor? sofre mais até por conta do tipo do calçado, né? A mulher quer continuar utilizando aquele calçado apertado, aquele que é dito como mais elegante, e aí sente dor, mas vai para a festa, vai para o evento e fica utilizando. E isso acelera a progressão da patologia, aumentando a dor, aumentando a dificuldade para andar, etc. E existe cirurgia para tirar a joanete? Existe, sim. É uma das cirurgias mais comuns na cirurgia do pé, que é justamente essa correção. A gente busca um realinhamento mais funcional e adequado do pé e principalmente alívio da dor do paciente, para ele poder utilizar os calçados sem ter um desconforto muito grande. E é recomendado por qualquer situação, qualquer idade, qualquer pessoa fazer essa cirurgia, quem tenha a joanete, né? Na verdade, quando a gente vai analisar, vai estudar um caso desse paciente, a gente tem que ver a série de causas, porque, igual eu falei, são vários fatores que levam ao joanete e existem diversos tipos de joanete, que vai desde um grau leve, que é só uma calosidade medial mesmo no pé, até os joanetes mais graves, que o dedo está completamente mudado de posição. Já começa a ficar torto, né? Começa a ficar tortinho, às vezes o segundo dedo sobe, então esses casos são mais graves. Nesses casos, sim, e nos casos moderados, a gente indica sim, um tratamento cirúrgico para corrigir e para o paciente até conseguir andar melhor, porque à medida que o joanete evolui, o paciente às vezes começa a ter dificuldade, porque o equilíbrio vai sendo alterado, o jeito de andar vai alterando, aí pode evoluir em quedas, patologias em outras articulações, por exemplo, joelho, coluna, pode ser sobrecarregado. Outras partes do corpo, exatamente, por conta do pé. Às vezes um problema começou lá embaixo no pé, e depois acabou gerando secundariamente outros problemas. Parece que é algo simples, mas não é, né, doutor? Pode gerar problemas mais graves, né? Sim, a gente tem que entender o corpo como um conjunto, né? Não pode analisar isoladamente. Então, às vezes tem-se uma patologia no pé que está refletindo, encarretando dores em outras regiões e aí começa a ter um problema geral. A dor do pé começa a ter dor no corpo quase todo. É interessante, né? Vamos para a nossa próxima pergunta, então? Problema na coluna ou no joelho pode ser ocasionado por um sapato inadequado? Isso é até um pouco do que a gente estava começando a conversar. Então, sim, quando utiliza-se calçados inadequados, o paciente, a pessoa tem uma certa dificuldade para andar, por questão de dor, por questão de ergonomia mesmo. E com isso, ela mudando o jeito de andar, às vezes acentua-se as curvaturas na coluna, aumenta a lordose, faz alguns desvios ou mesmo joga mais carga nos joelhos, levando a uma sobrecarga precoce. Então, às vezes a pessoa já tinha uma certa tendência a ter alguma dor, e isso acelera ou mesmo piora um quadro que já estava inicial.
Então, o calçado inadequado, ele muda muito o nosso deslocamento, podendo levar a dores em outras regiões. Então vamos lá para a nossa próxima pergunta. Como escolher o sapato ideal? Essa é uma pergunta um pouco mais difícil. Igual eu falei, não existe um pé que seja igual ao outro. Às vezes a gente mesmo, um pé não é igual ao outro. Mas a gente tem algumas características que a gente tem que observar na escolha de um sapato. Então, quando for comprar um sapato, eu costumo falar, eu analiso o sapato de trás para frente. Então, a parte posterior, que é o que a gente chama de contraforte, quanto mais firme ele for, melhor é, porque evita do pé ficar se deslocando de um lado para o outro, podendo incorrer em torces, machucados, virar o pé, igual a gente fala popularmente. No solado dele, é importante que ele tenha um acolchoamento, para justamente se adaptar às zonas de hiperpressão, ou seja, de maior peso do nosso corpo, e acomodar isso, evitando que gere calosidades e dores. Na parte da frente, que é o que a gente chama de câmara anterior, quanto mais larga e profunda, melhor é, porque acomoda as deformidades, às vezes o paciente já tem alguma calosidade, já tem algum joanete, e ele consegue ser acomodado quando essa parte da frente do pé é mais larga e mais profunda. Em relação ao solado, os solados de borracha e também mais amortecidos são melhores, porque eles se adaptam melhor ao solo e evita que o nosso pé tenha que compensar as deformidades. É mito ou verdade que um pé é maior que o outro, alguns centímetros? Pode ser verdade, sim. Em geral, se a gente observar, um lado nosso do corpo não é exatamente igual ao outro. Então, o pé também pode ter um pé maior do que o outro. Mas quando essa diferença ela é pequena, que a gente conta ali até 1 centímetro, isso aí é completamente fisiológico e não atrapalha em nada no caminhar, no dia a dia do paciente. E os sapatos, eles são feitos do mesmo tamanho, né? Os dois. Aí, nesse caso, é melhor comprar um maior e adaptar o sapato ou o menor? É melhor comprar o maior, porque o maior você pode colocar uma meia um pouco maiorzinho, com algodão, pode fazer algum enchimento lateral. Agora, se for menor, o pé que é um pouquinho maior vai ficar sofrendo e aí pode ter dor. E há mulheres que têm dores, né, assim na panturrilha, até mesmo no pé, quando usa rasteirinha. Outras, quando usa salto. Né? Por que acontece isso, doutor? Igual eu falei, a gente tem que ver todo o conjunto. Então, para a gente se locomover, é importante que a panturrilha faça o mecanismo de flexão plantar para o pé ir para baixo, depois acomode no solo, para ir fazendo o ciclo mesmo do caminhar nosso. Quando a gente utiliza um calçado, por exemplo, muito alto, você a longo prazo está gerando um encurtamento na musculatura. E aí essa paciente, quando sair e for utilizar um calçado baixo, a musculatura vai estar encurtada, forçando os tendões e gerando dor. Da mesma maneira, o paciente que utiliza somente calçados muito retos, ele está gerando um alongamento indireto e enfraquecendo o músculo. Quando se coloca um salto que precisa de um tônus muscular, de uma força muscular maior, ele vai gerar dor por conta desse desequilíbrio. Por isso que eu costumo falar que o ideal é um equilíbrio nesse tema. Nem um sapato tão rasteirinho, nem um salto muito alto. Um salto pequeno, que a gente considera ali 3 a 5 centímetros, com a base mais larga, seria um sapato melhor para o sexo feminino. E quem sofre mais com isso, o homem ou a mulher? Sem dúvida é a mulher. A mulher, a questão estética é muito mais cobrada. O homem, quando vai escolher o sapato, busca realmente um conforto. A mulher, às vezes, tem que combinar ou com uma roupa ou para determinada ocasião e acaba sendo um pouco mais sacrificada. Mas tem maneiras de a gente burlar um pouquinho e tentar ajudar nesse aspecto. O que o homem tem que observar? Né? Mesmo sendo um sapato confortável, também tem suas observações. Sim, com certeza. Tal qual eu falei para o sexo feminino, os sapatos, às vezes numa ocasião social, o sapato ele podendo ser de borracha, com um solado que seja mais firme, assim, contraforte resistente, e a parte da frente, que a gente chama de câmara anterior larga, adapta melhor, porque o pé do homem, em geral, ele é mais largo, então ele precisa de mais espaço, muitas vezes na frente, na parte anterior do pé. Tendo esse espaço para o paciente poder se locomover, o sapato fica melhor e mais confortável, conseguindo utilizar por mais tempo também. Antigamente, né, os sapatos eles eram fabricados à medida do pé. Né? As pessoas iam no sapateiro e mandavam fazer os sapatos. Né? Não é também como hoje em dia que as pessoas já tem lá nas vitrines das lojas. Será que isso também ocasionava menos problema nos pés, nos joelhos do que agora?
essa confecção mais manual, um negócio mais pessoal, com certeza é uma opção muito melhor. É o mesmo caso de você fazer um vestido num alfaiate e comprá-lo pronto, depois ter que ajustar. Quando você consegue confeccionar sob medida, é muito melhor. Por isso que muitas vezes os pacientes compram os sapatos, não se adaptam muito bem a eles e vêm até a gente para, às vezes, me sugere uma palmilha, alguma coisa nesse sentido, que você consegue confeccionar de acordo com aquele pé e dar um conforto também muito maior, uma capacidade do paciente de tolerar o calçado maior. Doutor, muito obrigada. Ainda temos muito assunto, muito para conversar sobre os sapatos, o cuidado com os pés, mas vamos para o nosso intervalo. Espero você. Já já voltamos. Estamos de volta com o programa Manhã Viva. Hoje estamos conversando sobre os sapatos, os calçados. Como encontrar o sapato ideal para os meus pés, né? Estou aqui com o doutor Tiago Silva, ortopedista, que está nos ensinando e dando essas dicas, né, doutor? E nós vamos estar vendo cada tipo de sapato, né? O que é os prós, os contras, né, doutor? Vamos começar por esse daqui, que é muito bonito, né, de verniz, ó, o salto dele. Mas, doutor, mas e aí? O que o senhor tem a dizer sobre esse sapato? Então, a gente tem que observar que esse é um sapato de salto alto, é o famoso conhecido como meia pata, porque ele tem uma proteção aqui na frente, que dá um certo acomodamento para a parte da frente do pé, mas ele tem algumas características que se prejudicam. Primeiro é a elevação, o salto é muito alto, é um salto de 15 centímetros, então o paciente às vezes fica muito bem, muito elegante e tudo, mas joga muita carga na parte da frente dos pés. E isso, ao longo de algum tempo, começa a sobrecarregar, gera calosidades na parte inferior e essas calosidades começam a ficar muito dolorosas. Um outro problema dele é a espessura do salto. A gente observa que a base é bem estreita, então em lugares principalmente irregulares, calçamento, mesmo lugares regulares, existe uma chance de pegar algum desnível, o paciente virar. E virar um pé nessa altura aí pode ocasionar fraturas nos pés, fraturas nos tornozelos e outras lesões de ligamento, etc., que pode até necessitar um tratamento cirúrgico. É bem sério, viu, mulheres? Atenção, hein? E esse sapato aqui, mostarda, bem bonito também. Também tem um salto um pouco mais largo, né, doutor? Sim. O que o senhor tem a dizer sobre ele? Então, esse já tem a vantagem de ter um salto mais largo, que acaba acomodando melhor para os solados, para os calçados, diminuindo a chance de você ter uma entorse, você ter alguma fratura. Talvez um problema desse aqui seria essa parte posterior, que ela é muito flexível. Então, na hora que isso ocorre, o paciente muitas vezes vai ficar com o retropé, ou seja, a parte do calcanhar muito solta, e aí o pé pode escorregar e gerar também uma entorse. Na parte da frente ele já tem uma tendência a ser mais estreito, fechado. Exatamente, que muitas mulheres gostam, mas se a gente observar anatomicamente os pés, eles não têm essa tendência. E isso é uma das coisas que pode ocasionar um joanete a longo prazo, o paciente usando. Ele parece ser aqui apertando, né, doutor? Ele parece ser bem durinho, né? Então não tem nem como o dedo também se mexer aqui dentro. Exatamente, o dedo vai ter que acomodar no sapato aí, vai ficar com certeza apertado, tendo dor e aumentando a chance do paciente ter um joanete, ter alguma deformidade, calosidades, por conta da falta de acomodação desse sapato. Então vamos lá para o próximo. Esse tem cara de ser um pouco mais confortável, né, doutor? A gente chama esse salto de Anabela, né? Isso, é o salto Anabela, exatamente. Então, assim, é um sapato, eu diria que ele começou bem, só no finalzinho que faltou alguma coisa. Então, ele tem uma base boa, ele é mais largo, o saltinho. A altura do salto é uma altura bem melhor, a gente coloca aí um salto uns 5, 7 centímetros, então é um salto que deixa elegante, mas que protege também, distribui melhor as cargas entre a parte de trás e a parte da frente dos pés. Se a gente observar a parte interna desse calçado, ele é mais amortecido, então o paciente não vai ter muita dor. Fofinho, né? Exatamente. Ele tem aqui aquela... A gente aperta aqui, ele tem acolchoado, né, como o senhor tinha dito. Isso, então esse acolchoamento é extremamente importante, porque ele evita as dores plantares, acomoda melhor o pé e evita as dores plantares. Ele só tem a tendência também na pontinha de ser um pouco mais estreita, então não acomoda tão bem os dedos lá na frente. Exato, exato. Então, é o que eu falo, ele começou bem, no final ele pecou um pouquinho, mas é um calçado sim, que mantém a elegância dele e não deixa de ser um sapato bom para se utilizar. E esse salto, então, ele é
um tamanho bom, né, doutor? Como o senhor tinha falado. Ele mantém ali dentro dos 3, 5, até 7 centímetros, que é um tamanho que é mais fisiológico, porque não força nem tanto a parte de trás do pé, nem a parte da frente. Então, mantém a elegância, não sobrecarrega a coluna e joelho e ainda distribui melhor a carga no pé, permitindo que o paciente fique mais tempo com um calçado desse estilo. Então, vamos lá para o próximo pezinho. Esse aqui também ele tem um saltinho também considerável, mas está no tamanho ideal, né? Esse está muito bom. Então esse aí foi bem do começo ao fim. Ele tem uma base boa para o salto, a altura é bem ideal. Ele tem a parte posterior dele, um contraforte bem interessante, então o pé fica bem acomodado atrás. Além disso, ele tem uma tira superior que evita que o calçado solte-se do pé, evitando lesões e outras coisas do tipo. A parte interna, se a gente puder observar, ela também tem algum acolchoamento. E o mais interessante é que na frente do pé, ele é mais redondinho, então ele permite uma acomodação melhor do nosso pé aí dentro, evitando formar pontos de pressão e secundariamente pontos de dor no pé. E esse elevadinho aqui dele, né? Ele não é reto, ele é mais elevado. Isso é bom ou ruim, doutor? Isso é bom, porque se a gente pensar na hora que a gente está andando, na hora que vai fazer o desprendimento, vai acabar o passo, a gente precisa desse elevadinho. E se o sapato já tem isso, com essa região mais firme da câmara anterior, ele facilita esse nosso movimento e evita que a gente sobrecarregue as nossas articulações, prevenindo desgastes, artroses ou mesmo outras calosidades plantares que vão gerar dor, podendo ser até dores crônicas. Então, no caso, quem já tem um problema, né, de saúde, que nem eu, tenho problema nos joelhos, como a gente estava conversando aqui no intervalo, antes de começar o programa, esse sapato é ideal, né, doutor? Sim. Porque ele acomoda bem o pé, o salto dele não é baixo, não é reto, né? O salto do tamanho ideal, né? Então, você que está em casa, esse modelo é o modelo ideal para você que tem esse problema de saúde. E agora, nós vamos para o tênis. O tênis que, na maioria das vezes, ele é confortável, né, doutor? Sim, esse tipo de tênis, que é um tênis que é utilizado muitas vezes para caminhadas, esportes de maneira geral, corridas, é um tênis muito bom. Ele tem, se a gente observar da parte da frente para trás, ele tem uma certa diferença na altura, então o calcanhar fica um pouco mais alto, mantendo aquela medida que a gente falou, em torno de 3 centímetros. É bem macio a parte interna dele, então é bem acolchoada, permite adaptar-se aos diversos pés para as atividades que a gente tem que fazer. Indo para frente, para a parte anterior do pé, ele é mais redondinho, então acomoda também muito bem os pés de uma maneira geral. E algo muito interessante, ele é firme, então evita que na hora, durante a caminhada, durante as atividades físicas, force demais as articulações. Então eu costumo conversar com os pacientes o seguinte, é melhor você desgastar seu tênis, seu calçado, que seu pé. Porque o tênis, o sapato, então logo você possa, você compra outro. O pé para comprar outro é um pouquinho mais difícil. Ô, doutor, esse tênis ele tem um certo saltinho, né? Aí qual que é a diferença com esse outro tipo de tênis? O que nós podemos comparar? Então esse aqui é o que a gente chama de sapatênis, né? É um sapatinho, um tênis mais retinho, mais pranchado. O grande problema desse tipo de calçado é que o calcanhar fica batendo muito forte no solo. Então, à medida que a gente vai andando, vai ficando de pé mesmo, você começa a ter uma sobrecarga na parte posterior do pé, no calcanhar, e começam as dores. Aí vem aquilo que popularmente chama-se de esporão, fasciite plantar, as dores no tendão de Aquiles, que vão piorando à medida que se usa por mais tempo. Então, não é que seja proibido utilizar esses calçados, não estou querendo que jogue os sapatos fora, mas naqueles momentos que vai ficar mais tempo em pé, exatamente. O ideal seria esse aqui. O ideal seria esse aí. Com um saltinho, né? Com um saltinho. Isso aí, viu, gente? Quem tem muito problema de coluna, nos joelhos, o ideal é o tênis, ficar muito tempo em pé, trabalha muito tempo em pé, esse tênis é o ideal. E temos aqui um sapato masculino, né, doutor? Aparentemente ele parece confortável, mas vamos lá ver. Sim, é um sapato de couro, né? Então a gente observa, ele tem um solado de borracha, que é um solado bem legal, um solado que dá um conforto ao paciente andar. Talvez alguns problemas dele é que a parte posterior do contraforte ela é um pouco frouxa demais, então se o paciente tem a tendência a ter um pé mais chato ou um pé mais cavo, mesmo varo, ele pode deformar mais rápido e o sapato não vai dar essa estabilidade, principalmente quando for andar em lugares irregulares, tipo calçamento, etc. Então é um sapato que,
para ficar em casa, para ficar em ambientes assim, que não vai ser muito irregulares. Não vai andar muito de carro também, né? Isso, exatamente. Ele é confortável porque a parte interna dele é macia, mas quando tiver que andar, o ideal é não utilizar esse calçado também. E uma coisa que ele é bem flexível, né, doutor? Isso, Isso. por um lado, é bom ou é ruim? Essa flexibilidade, ela dá um certo conforto inicial, quando a gente vai ficar pouco tempo com o calçado ou não vai ficar muito em pé. Mas, a longo prazo, se você tem que utilizar muito esse calçado, não é bom, porque esse movimento excessivo acaba gerando essa mesma movimentação nos dedos e isso pode incorrer em artrose, que seriam os desgastes das articulações na parte da frente do pé. E aí o paciente pode começar a ter dor. Para esses casos, o ideal é que o calçado seja mais firme na frente. Então, uma dica é, Isso. vamos testar aqui, ó, a pessoa quando compra, Isso. testar que ele não seja tanto flexível, Exatamente. A gente coloca o sapato em pé e faz uma pressão para baixo. Se ele faz esse movimento muito facilmente, ou seja, ele deforma muito fácil, você não está desgastando o sapato, mas está desgastando o seu pé. E isso a longo prazo é ruim para o seu pé. Então é melhor que o sapato seja um pouco mais firme para que evite você fazer essa movimentação excessiva nos seus pés, protegendo ele, evitando dores e calosidades. Gente, às vezes muita flexibilidade também não é bom, né, doutor? Isso. Estamos aqui com outro sapato feminino, muito bonito, de cetim. Ó, muito chique. O que o senhor tem a dizer sobre ele? Que ele é muito chique. Mas realmente para o pé não é um sapato muito bom. Então voltamos aos mesmos problemas. Ele tem uma base do salto muito estreita, o que pode levar realmente a entorse, se você pisar em lugares regulares, e aí, fraturas, lesões no pé e no tornozelo. A parte posterior só tem uma tirinha, então o pé fica muito solto lá atrás. Se a gente observar a parte interna, ela não tem nenhum acolchoamento, então é como se o paciente estivesse pisando praticamente no chão, né? E ele tende a fazer um pouco, apertar aqui a região anterior, podendo gerar o joanete e outras patologias do tipo. Mesmo ele estando aqui com a parte do calcanhar bem alta, ele pode não segurar tanto o pé? Pode não segurar porque é muito pequena essa parte posterior. Ela é alta, mas ela é pequena, então ela não envolve. É importante que essa parte posterior abrace mesmo o calcanhar, evitando que o pé fique solto aí atrás e possa cair, torcer. Gente, vamos então agora para a nossa rasteirinha. Vamos pular um pouco aqui. Depois, se der, nós voltamos aqui nos outros. Essa famosa rasteirinha que muitas mulheres gostam, é super confortável, não tem salto para trabalhar no dia a dia, para sair. Mas o que o senhor tem a dizer sobre este sapato, doutor? Então, essa rasteirinha aqui, a gente pode observar que ela tem, apesar de ser uma rasteirinha, ela tem um saltinho pequeno na parte posterior, onde você está segurando. E isso ajuda, sim, um pouco. Seria melhor se esse salto fosse um pouco maior, mas dentre as rasteirinhas, essa aí é uma ainda que a gente considera razoável, porque ela tem um pouco de salto nessa região posterior e esse saltinho equilibra melhor as cargas durante o caminhar, durante as atividades, evitando dores. O grande problema é que ela não tem acolchoamento na parte interna, então o paciente fica com o pé, dura, né? Ela é mais durinha, exatamente. E ela também tem pouca flexibilidade, né, doutor? Isso. Aqui fazendo teste, a gente vê que ela... Exatamente. Quase então, não. dentre as rasteirinhas, essa seria uma ainda razoável. Ela tem um pouco de elevação na parte anterior, então auxilia naquela parte final da marcha que eu falei na hora de mudar o passo. Então, essa ainda é razoável. É um nós somos sapato rasteirinha, bom. mas é sapatilha. Rasteirinha nós vamos chegar ainda. Essa sapatilha ela já é mais flexível, né? Exatamente. E ela parece um pouco mais confortável. Mas o que o senhor tem a dizer sobre ela? Comparando essa com a outra, eu observo algumas vantagens na outra, porque essa aqui é muito flexível, então a gente tem uma sobrecarga da parte da frente do pé, e essa, se você observar, ela é mais maleável também. Então, a chance do pé ir deformando tanto a sapatilha e ela não acomodar bem o pé é maior. E isso começa a gerar dor. À medida que o paciente vai andando e vai utilizando, o calçado vai se deformando, pode ocasionar dores diversas. E agora vamos então para a rasteirinha, né? A famosa rasteirinha que todo mundo gosta, né? Que é confortável, chinelinho, né? Que todas as mulheres, principalmente no verão, né? Com um vestido, com uma saia, nós gostamos muito, nós mulheres, eu falo por nós, né? Gostamos muito de usar, né? Mas o que o senhor tem a dizer? Todo mundo, menos alguns médicos. Os médicos não gostam. Ela tende a ser um inimigo um pouco maior. Por quê?
Primeiro que ela é muito retinha, então ela não faz aquele formato que a gente falou, de deixar um saltinho de uns 3 a 5 centímetros. Segundo, se a gente observar a parte da frente do calçado, é muito fininho. Então é como se o paciente estivesse pisando praticamente no chão. E isso, obviamente, tende a gerar dor nessa região anterior. Então, além dela não proteger o calcanhar, que vai bater por conta da posição, a parte da frente não tem acolchoamento nenhum. E à medida que a gente anda, que vai bater no pé, nos solados duros, no chão, vai gerar dor, pontos de pressão que podem dar calosidades e limitar para fazer as atividades de maneira geral. Gente, espero que essas dicas tenham ajudado muito você aí em casa, viu? Nós vamos agora acompanhar um VT, a nossa equipe esteve nas ruas, né, perguntando para as pessoas qual tipo de calçado elas mais usam. Vamos acompanhar. Qual tipo de calçado mais usado pelas mulheres? Sapatilha, eu acho. Também acho que seja sapatilha. Rasteirinha. Eu só uso chinelo. Eu gosto de usar sandália. Rasteirinha. Rasteirinhas. Doutora, a maioria já falou que usa rasteirinhas mulheres, a outra também de chinelo. Então, qual é o risco que essas mulheres estão correndo? Igual a gente começou a conversar, o grande problema dessas rasteirinhas e desses chinelos é que eles não protegem o pé. Ficam confortáveis inicialmente, mas o pé fica muito pouco protegido. E isso vai gerando dor, vai gerando deformidades que podem ficar crônicas. E aí um paciente que às vezes não tem nenhuma sintomatologia, começa a andar muito com esse tipo de calçado, começa a ter dor e acaba tendo que correr, procurar um médico para um auxílio. E dentro de casa, nós costumamos usar muito chinelo, né? E qual que é o chinelo ideal? Tem um modelo também de chinelo ideal? Sim, hoje em dia já existem diversos modelos que tem um pouco desse salto que a gente já comentou, que deixa o pé mais inclinadinho, e mesmo chinelos que protegem, como sandálias mesmo, protegem a parte posterior. O ideal é a gente procurar esse saltinho e que ele seja mais macio na parte interna. Então, onde você pisa, ele tem que ter um certo acolchoamento para poder receber bem a carga e distribuir de maneira mais uniforme, evitando que forme pontos de pressão muito grandes. Doutor, nós já estamos encerrando. Quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Manhã Viva. Será sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer poder falar um pouquinho aí sobre esse dia a dia nosso de calçados. Espero que tenha contribuído, sim. E bom dia. E deixa também uma dica, né, para nós mulheres principalmente, né, como cuidarmos dos nossos pés e dos nossos pés também, do joelho, da coluna, porque tudo é interligado, né? Isso. Então é importante que a gente tenha uma atenção diária, observar os pés, observar na verdade o corpo de uma maneira como um todo, porque as patologias, os problemas muitas vezes não surgem de maneira súbita, eles vão se manifestando e se a gente deixa passar, o quadro pode ficar mais intenso e aí realmente tem que procurar auxílio, às vezes até coisas mais emergenciais. Então, se a gente mantém uma observação diária sobre o pé, sobre as articulações de uma maneira geral, a gente consegue identificar possíveis fontes de problemas e aí atua da maneira que eu falei, na prevenção, que é muito melhor prevenir do que ter que remediar. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutor? Eu que agradeço. A sua participação, obrigado também pela sua companhia. Espero que essas dicas também tenham atingido você, viu, na sua casa. Até já, e já nós voltamos com o nosso artesanato. Estamos de volta aqui com Manhã Viva. Hoje falamos sobre calçados, como escolher o sapato ideal para você tomar muito cuidado com a sua saúde, porque um sapato bonito também tem que olhar se ele é confortável, senão pode trazer outros riscos, né? Prejudicar a sua saúde. Mas chegou o nosso momento aqui de artesanato, estou aqui com a Tiene Ferreira. Bem-vinda, Tiene, que legal tê-la aqui. Bem-vinda, primeira vez no Manhã Viva. Primeira vez. Muito obrigada pela oportunidade. E você vai fazer uma guirlanda, né? Sim. De CD, no CD, né? Isso, no CD. Então, já temos aqui alguns prontos, pintados, né? E o que você vai precisar para esse artesanato? Bom, você pode pegar o CD, né, velho, que não usa mais, arranhado. Aqueles CDs que está lá guardado em casa, jogado fora, que ninguém liga mais. E aí você pode reciclar. Não vai precisar colocar ali no meio ambiente, né, para ser poluído o ambiente. Pode ser também utilizado acrílico, né, e que você também cola, na verdade, aqui a estampa.
e também o CD, que é onde você vai colar também com o guardanapo que você tem em casa, né, com uma figura. Mas nós vamos trabalhar com esse tipo de papel, que é aquele papel ofício, onde você imprime, né, uma estampa que pega na internet, em algum lugar, e aí você pode colocar dos dois lados, para que, se ele virar, tiver pendurado, igual esse aqui, né, ele pode virar à vontade. Pode rodar que não tem pode problema. rodar, colocar onde você quiser, que vai ficar bonitinho. Isso também serve até para colocar em árvore, né? Árvore, ao invés de colocar sim. as bolinhas, pode colocar. Pode, por exemplo, essa árvore que é bem grande, assim, fica bonito assim, para colocar. Colocar em alguns lugares também, né? Para enfeitar. Colocar na porta, Sim. na porta de casa de entrada, na porta do quarto dos filhos. Sim, sim. Né? E depois também, se for o caso, dependendo da estampa, se quiser para enfeitar o quarto do neném, pode fazer de outras estampas, né? Isso aqui é por causa do tema do Natal. Isso mesmo. O que nós vamos usar? Bom, então nós vamos, então primeiramente você, né, vai imprimir o desenho, colar com a cola cascolar, que é aquela cola que a embalagem é azul escuro, né? Então é só passar mesmo a cola cascolar. É própria para papel, né? É própria para o papel e ela firma, né, esse papel bem mesmo. No entanto, nem deixou, tá vendo? Nada, nem essa parte do meio do CD apareceu. Então você cola, passa um paninho assim para que ele fique bem retinho, né? Depois que você colou, deixou colar, pode também utilizar o verniz, porque o verniz ele vai ajudar, né, a proteger ali aquele papel. E ele não estragar, por exemplo, às vezes deixa na porta, então se não colocar o verniz, pode chover e estragar. Agora, se colocar esse verniz, ele pode ajudar ali com a proteção, né? E esse verniz eu acho em qualquer loja de artesanato. Qualquer loja. Tá? E o spray, ele é mais fácil. Só tem que ter cuidado na hora que for colocar o spray, né? Porque aí tem que ver o que está em volta, aí coloca um jornal para proteção. Então Depois, vamos montar, né? Depois que você colou, você pega, esse aqui foi mais ou menos essa fitinha, né? Essa mais rendinha, né? De 35 centímetros. Então é o tamanho do CD, se também tiver dúvida, pode você medir no CD. E aí você pega assim, eu tenho essa cola universal, que essa cola universal, ela cola quase imediatamente, né? Então é mais fácil de trabalhar. Então você vai pegar essa cola, né? Vai passar a cola nele todo. Tem que colar rápido, porque senão... e tem que ser mais rápido, porque ela é bem... Ela cola rapidinho. Quero aproveitar e dar um abraço para a dona Nancy, que está ali sentadinha aqui no nosso estúdio, a mãe da Tiene, que veio com ela, veio acompanhá-la. Bem-vinda, viu? Volte sempre quando quiser, dona Nancy, no nosso programa. Aí você vai colando, tá vendo que é bem fácil? E essa fitinha aqui, é bom essas fitinhas ou essa rendinha, porque ela vai contornando facilmente o CD. E ela é bem delicadinha, né? Fica tão bonito. Dá um toque diferente. Olha como que é fácil. Então já colei. E essa parte aqui a gente tem que dar uma coladinha nela. Aí você vai e pode... Deixa eu até pôr um pouquinho aqui, porque às vezes quando você corta, ele solta um pouquinho. Então é só mesmo colar, né? Aí, ó. Isso já mesmo. deu. Colar aí. Depois que fez isso aqui, você pode montar o laço. Então, por exemplo, você pega essa fita, faz um laço normal, ó. Compra a fita. Né? Compra a fita, faz o laço normal de Natal, já que é de Natal, eu comprei uma bem dourada, né? Que vai chamar a atenção. Então aqui, aí corta, né? Isso. Aí você, por exemplo, essa flor aqui eu mesmo fiz, então assim, você pega ela aqui, pega... Você que fez essa flor? Eu fiz essa flor. E ela é de quê? De papel? TNT. TNT. É aquele emborrachado, tipo emborrachado. Eu esqueci o nome dele. Aí você enrola... Tipo um EVA. EVA, isso, EVA.
Aí você enrola, por exemplo, né? Eu coloquei aqui, ó, bem fácil. Aí depois, nesse, como eu já deixei pronto, eu coloquei umas bolinhas de Natal. Ah, que delicado, né? As bolinhas bonitinhas, Isso. gente. E depois também, para que fique essa parte aqui caindo, que eu acho que dá um tchan, né? Essa fita dá no trabalho. Então Fica tão delicado. pode assim, não tem um tamanho certo. Você pode medir mais ou menos assim uns 20 centímetros, corta, né? Ou então não precisa cortar também não, pode só dobrar. Depende, do jeito que quiser. Aí na hora que primeiro você vai ter que colar essa fitinha aqui, né? Então pode colar por cima mesmo, porque o lacinho vai ficar tampar, embaixo. né? Então não vai ter problema. Então você pega essa cola que vai ser a cola universal. E a pessoa pode brincar com as cores, né? Pode, Combinando, né? Com o próprio desenho, né? Isso, Fica isso. à vontade. É igual essa fita, né? E eu gosto muito de cor. Então, de colorido. Eu mexo com mandalas, né? Então as mandalas tem que ter muita cor. Então, aí E você quem quiser cola. entrar em contato com você, né? É só entrar no facebook.com/Ciclo Mágico Design, né? Quem quiser entrar em Isso. contato com Tem a outros Tiene, trabalhos, né? Ver o seu trabalho, Isso. né? Também pedir dicas, né? Orientações sim, para sim. os seus artesanatos. Pode estar entrando aí. Novamente, vou repetir, Ciclo Mágico Design, facebook.com/Ciclo Mágico Design. Você vai ver todo o trabalho da Tiene. Olha, aí já está Então colado. aqui, ó, já está colado. Tem que esperar um pouquinho, mas assim, se bem que pode em seguida já colocar, né, mais cola e colocar essa fitinha aqui. Então aí eu vou colocar mais cola, que ele desceu, mas é porque tá ainda seco. Ó, molhado, desculpa. E aí eu colo aqui e pressiono, né, um pouquinho, porque tem que ter esse momento de colar mesmo, né? Se Esperar um quiser com pouquinho. super bonder também não tem problema, só que super bonder ele cola imediatamente. E Então, pode colar até o dedo, né? tem esse problema. Tem que tomar muito cuidado. Tem. Então aí tem que segurar um pouquinho para que isso ele fique ali. E quem quiser fazer para vender, né? Qual o preço que você sugeria que a pessoa poderia colocar, né? Para se transformar também em venda. Hoje, muitos Sim, eu artesãos, já né? vendi Como você muitos. também vende, né? Seus trabalhos. Já vendi, já dei de presente, porque às vezes, né, você está sem o dinheiro ali. Então o material é barato, não gasta muito. É na faixa mais ou menos uns R$15. Né? Mas aí a pessoa pode comprar o material, verificar quanto que ela vai gastar e depois colocar um preço que consiga ali né, atender aquilo que ela gastou. Ver a questão do custo e benefício, né? Então aqui, ó, já colou, eu não vou ficar, ó, ele tá caindo um pouquinho porque na verdade ele ainda Precisa secar um pouco precisa mais. secar. E aí para finalizar, para ter essa alcinha aqui, né? Essa alcinha Pra atrás para pendurar. Então eu pego o pedaço da mesma fita que eu coloquei atrás, eu dobro ela assim e coloco atrás aqui. Para que tenha um acabamento, não fique feio, né? Vamos supor. Aí o que eu faço? Eu pego, não sei, um papel, eu pego uma fita, um tecido, e aí eu coloco esse tecido, né, com a cola aqui, ó, coloco a cola e coloco esse tecido logo em cima, porque aí disfarça, né? Isso mesmo. E tem um acabamento melhor. Então eu coloco a cola, aperto, igual aquele problema que eu falei com vocês de secar. Coloco mais um pouquinho essa cola aqui e coloco essa parte que é para dar mais firmeza, para não ter problema de arrancar. E para ficar bonito também, né? Ficar bonito, ter um acabamento. Tá bom? E aí nosso trabalho Está pronto. está pronto. Só precisa Muito mesmo bem. colar, viu, gente?
Está prontinho para pendurar, né? Para pendurar. Na árvore, na porta de casa, né? Em algum lugar da casa que você sinta melhor. Obrigada, viu, Tiene, Nada, pela sua muito participação. obrigada. Sempre bem-vinda aqui no Manhã Viva, viu? Ok, obrigada. Nós vamos agora para o nosso momento aqui no Merchan, né? Quero mostrar aqui hoje para você os livros, né, da Canção Nova. Gente, hoje nós estamos aqui com livros especiais falando sobre a família, né? Estou aqui com o livro da Paula Guimarães, Como Ser Feliz em Família, 15 passos para encontrar a felicidade em sua casa. Né? O livro do Padre José Augusto, que está em nova edição, né? Uma reedição. Quem vos uniu foi Deus, o amor é a força para continuar. Né? O Cleto e a Carla Astucci, né, escreveram Casamento Fortalecido, né? Muito bonito aqui, você está vendo a capa do livro, é uma corda, né? Tem um nozinho na corda com duas alianças, né? O Casamento Fortalecido, com certeza é o testemunho da vida deste casal, né? Eu já quero aproveitar e mandar um abraço para Carla Astucci, Cleto Coelho, casal da comunidade Canção Nova. Também em DVD o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É um programa que, graças a Deus, né, voltou na nossa grade de programação da TV Canção Nova, né? O estudo da palavra que nós aprendemos no Monsenhor Jonas Abib trouxe isso para a comunidade Canção Nova, um método fácil e simples para lermos e estudarmos a palavra de Deus. Tudo isso você encontra pelo loja.cançãonova.com. Quero agradecer também aos nossos companheiros na evangelização, um abraço especial aos nossos amigos da Lavécia, Showroom e Semijoias, também a LN Década e a Campanário, que emprestam as suas roupas para eu estar bem vestida aqui no programa Manhã Viva. Mas convido você, neste momento, junto comigo, a fazermos um momento de oração. Né? Hoje nós falamos sobre vários livros, né? Sobre a vida familiar, sobre o casamento, né? E fui inspirada por Deus para fazer este momento de oração, rezando por todas as famílias, né? Como as famílias têm sido atingidas, não é verdade? Como as famílias, os filhos, têm sido hoje atingidos, né, pela a mídia, né, secular, por tantas coisas que têm acontecido, mas vamos pedir a Nossa Senhora para que neste final de ano seja um momento oportuno de reunião familiar, um encontro de famílias, um momento de comunhão, para que todos nós possamos viver com os nossos familiares um momento de perdão, de reconciliação. Quantos, né, vivem aí fechados em seus relacionamentos de não perdoar, né? Quantos, às vezes, irmãos com irmãos que não conversam, não olham mais na cara um do outro por ofensas, por ressentimentos guardados, né? Vamos pedir a Nossa Senhora e quero pedir, Virgem Santíssima, por essas pessoas, por essas famílias que hoje já não se reúnem mais, que perderam esse desejo de estar com o outro. Peço, Nossa Senhora, que a Senhora tome em suas mãos todas as famílias brasileiras, as famílias do mundo inteiro, todos aqueles que estão assistindo neste momento o Manhã Viva, que sejam atingidos, que eles possam, cada um, abrir seu coração, o marido, a esposa, os filhos, abrir o coração ao perdão, à reconciliação, a uma revisão de vida, à comunhão, e que esse final de ano seja realmente um momento de revisão de vida, um momento de reunião familiar. Que a Senhora possa também, Mãe, tocar no coração dos jovens, dos adolescentes, das crianças, muitos que já não respeitam mais os seus pais, que já não obedecem, já não olham para os seus pais como autoridade constituída por Deus, com respeito, com amor, já nem olham mais para a cara dos seus pais, do seu pai, da sua mãe. Pedimos, Nossa Senhora, cuide das famílias do mundo inteiro. O próximo ano, 2017, será ano mariano. Vamos estar refletindo muito sobre a vida da Virgem Maria, essa mãe tão querida que Deus nos deu. Por isso, entregamos a Ti, Mãe, todas as famílias do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigada a você que esteve ligadinho no Manhã Viva. Vamos encerrando por aqui. Um grande abraço, Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Aproveite, viu? Para estar com sua família, com aqueles que você ama. Deus te abençoe e até semana que vem, com a graça de Deus.